Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós vos agradecemos por esse momento e vos pedimos a luz do vosso Santo Espírito para que com sabedoria, com discernimento, possamos vos anunciar o vosso nome e viver sempre envolvidos com o vosso Espírito. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos falando sobre a confissão, né? Foi nesses últimos dias que nós estamos falando na nossa newsletter, nosso boletim informativo sobre a confissão. E nós poderíamos perguntar, né? E essa foi a pergunta que nós fizemos, né? Como que o IA, ou seja, a inteligência artificial, pode influenciar a nossa vida de fé? E a resposta é: sim, ela pode influenciar indiretamente e não necessariamente diretamente, né? Ou seja, vamos explicar, né? Quando nós olhamos para o Evangelho de São Lucas, lá no capítulo 7, nós vemos que um oficial romano, chega até Nosso Senhor e ele está falando sobre um pedido, né? Ele está falando sobre uma cura. Ele quer que o amigo dele, né, o soldado dele, seja curado. E Jesus fala que irá na casa dele, e ele diz que ele não é digno de que entres na sua morada, pois ele tem subordinados sobre o seu domínio, e ele pede para um que vai, e ele vai, o outro vem, e o outro vem. Jesus admira com aquilo e diz que não encontrou fé tamanha em Israel. Isso está no início do Evangelho, no capítulo 7 de São Lucas. Se nós olharmos para o término do Evangelho de São Lucas, nós vemos que não é mais um homem, agora é uma mulher que cai aos pés de Jesus, né? e pede misericórdia para ele. E ela começa então a pedir, e Jesus atende aquela mulher. E ele vê a fé daquela mulher, vê os dois extremos do capítulo 7 de São Lucas. No primeiro momento, nos fala de um oficial, de um homem que tinha fé. No término, fala que Jesus admira com aquela fé. No meio do capítulo, Jesus ele cura uma pessoa, né? E depois que ele cura uma pessoa, ele fala de João Batista, e depois que ele fala de João Batista, ele fala sobre a incredulidade, a dificuldade de crer de alguns fariseus. Aonde eu quero chegar com tudo isso? Vê que há uma admiração da fé no primeiro momento e no término. Vê que há uma cura, há um elogio de João Batista, mas depois existe uma incredulidade. Nesses dois pontos, nós vemos que se encontra o ser humano, talvez presente com o IA, né? Ou seja, para o grego, quando nós usamos a palavra fé, pistia, significa para o grego uma luz que ilumina. Mas para o povo judeu é totalmente diferente. Para o judeu é algo que mostra uma fortaleza,
mostra uma rocha. Então, pistia em grego significa uma luz, mas pistia em judeu, na língua judia, ela significa uma confiança. Então percebam que aquele homem do início do capítulo tem uma confiança em Jesus. Depois, no término do evangelho, do capítulo, tem uma confiança. E no meio do capítulo existe uma cura, um elogio, que talvez demanda mais uma luz. A pergunta é, nesse primeiro momento, quando você procura a confissão, você procura uma confiança ou procura uma luz? Se nós olharmos um pouquinho para um grande apóstolo na igreja, São Paulo apóstolo, esse homem, ele na sua segunda viagem missionária, por volta do ano 50, por ali, ele vai para Tessalônica. E ali em Tessalônica, ele escreve, não necessariamente em Tessalônica, ele está em Corinto, e ele escreve para os Tessalonicenses uma primeira carta. Talvez entre os historiadores é o escrito mais antigo. E ali no capítulo 5, no último capítulo da carta, ele coloca uma coisa muito interessante. Ele fala: tudo aquilo que sois, espírito, alma e corpo. Então, ele está falando essa realidade porque os tessalonicenses, eles eram pessoas mais gregas, pessoas que viviam uma certa antipatia com a fé, Eles não tinham uma vertente de fé enraizada, Talvez nós poderíamos dizer hoje uma fé sólida, Talvez eles tinham uma fé muito infantilizada. Mas enfim, então São Paulo coloca três realidades: que o ser humano tem espírito, tem alma, mas também tem corpo. E talvez naquele momento eles estavam olhando somente para o corpo. Ou seja, Santo Agostinho, depois mais tarde, ele vai dizer que o que me liga a Deus, o que me leva a Deus, é a minha alma. E de fato, é a alma. Mas percebam que a alma, ela precisa estar unida com Deus. E como que ela vai unir com Deus? Ela une com Deus através dessa particularidade que se chama espírito. Então imagina isso aqui: nós temos um corpo, e nesse corpo que foi criado biologicamente pelo seu pai, pela sua mãe, mas esse corpo, ele tem uma alma, e quem criou essa alma foi Deus. E à medida que você aprimoriza ou que você dedica a graça, esse espírito vai ficando, ou melhor, essa alma vai ficando lapidada, essa alma vai ficando apurada, aguçada. E essa alma, ela tem um compartimento, por assim dizer, que chama espírito. Então é uma visão mais paulina, essa tridimensão, espírito, corpo e alma, do que numa teologia mais moderna. Talvez aqui está uma linguagem de uma teologia clássica, Enfim. Mas C.S. Lewis, ele vai dizer algo. Ele diz que existe uma distinção entre desculpa e perdão. Ou seja, qual é a distinção, Desculpar é a pessoa reconhecer que ela não teve culpa, mas ela teve uma gravidade que levou ela a cometer algo.
Bem, antes de nós prosseguirmos, nós gostaríamos de voltar um pouquinho, né, sobre a nossa fala, porque deu um defeito no som, né? Espero que agora vocês estejam me ouvindo de maneira audível, né? Então eu dizia que C.S. Lewis ele fazia distinção entre o perdoar e o desculpar. E Lewis ele falava que na maioria das vezes uma boa parte das pessoas elas procuram se desculpar e não perdoar. O se desculpar, eu dava até um exemplo, né? Nada mais é do que você ver que não está errado, mas que algo te proporcionou a um erro. Dava o exemplo de alguém que vai trabalhar às 3 da tarde e chega no local às 3:30, né? E talvez o que impediu ela foi o pneu de um carro que furou, ou talvez o Uber que atrasou, ou talvez um telefonema que foi delongado, né? Ela não fazia esses planos com esse telefone, né? Com esse telefonema. Aí ela pede desculpa. É coisa que ela não foi culpada. Ela foi induzida a aquele erro. E o pedir perdão é você reconhecer a sua fragilidade. Reconhecer que de fato você teve um erro. Mas Lewis dizia que muitas vezes a pessoa não quer ter esse comportamento porque o perdão ele agride de uma certa maneira, ele bate de frente, ele mostra quem você é, a sua cara, a sua autoestima, o seu ego. Então, Lewis dizia que muitas vezes nós queremos sim desculpar e não perdoar. Enfim, e às vezes isso nós podemos cometer até na confissão. Nós queremos justificar os nossos erros perante Deus. Vai dizer o Scott Hahn que aqui é que nós vemos no início da Sagrada Escritura, lá no Gênesis, aonde Deus cria Adão e depois Deus dialoga com Adão e fala que Adão, aonde você está? E Adão se esconde porque ele cometeu o deslize, comeu o fruto. E quando Deus encontra Adão, ele diz: o que aconteceu? Você comeu o fruto? E Adão, ele diz para Deus: sim, eu comi o fruto, mas quem me deu o fruto foi a mulher que tu me destes. Parece que, diz Scott Hahn, que parece que Adão está acusando o próprio Deus. Olha, foi o Senhor que me deu a mulher e a mulher que me levou ao pecado. Então o erro é do Senhor, né? E muitas vezes nós podemos então querer sim, nos contornar na confissão. Nós queremos talvez justificar os nossos erros, né? E aí tem uma pessoa muito estudiosa, na década de 50, ele nasceu na Pensilvânia, é o noroeste dos Estados Unidos. Ele chama Kevin Kelly. E Kevin Kelly, ele estuda muito sobre tecnologia. Então ele nasceu na Pensilvânia, depois ele vai para Nova Jersey, um pouquinho para baixo de Filadélfia, também noroeste dos Estados Unidos. E ali em Nova Jersey, ele casa com Gia, né? Tem 3 filhos, e ali ele começa então a desenvolver na Califórnia, um pouco mais para baixo, né? Ele começa a desenvolver esse princípio, essa compreensão da tecnologia, até que ponto ela pode influenciar o ser humano, né?
também vai na mesma linha daquilo que o Papa Pio XII, na Mystici Corporis Christi, ele falava, né? É uma encíclica que ele punha 3 pontos. No primeiro ponto, ele falava sobre Cristo, né? No segundo ponto, ele falava sobre esse corpo místico, que é a igreja. E depois, no terceiro momento, ele fala sobre uma exortação na linha pastoral. E quando ele está falando do Cristo, no primeiro ponto, mais ou menos lá nos números 80 até 86 da encíclica, ele vai falar que o sacramento da confissão, ele, além de perdoar, nos conceder o perdão, ele quer nos curar o nosso espírito, a nossa alma, para nós, então, assim, nos unirmos, né? Unirmos com o corpo místico do Senhor. É isso que ele vai falar no número 82. Né? E nós precisamos tomar muito cuidado, porque essa união, ela não acontece de maneira assim automática, mas ela acontece através daquela persistência na vida oracional. E essa vida oracional, ela acontece no espírito, né? Ela se desenvolve na alma, mas ela desemboca no espírito. Ou seja, é assim que eu vou me unindo ao Senhor. Uma linguagem de São João da Cruz, é aqui que acontece o matrimônio espiritual. São José Maria, São José Maria Escrivá, ele gostava muito de um texto bíblico de São Lucas, que é a passagem do filho pródigo. E ele dizia que ali o filho pródigo, ele representa muito bem o ser humano na confissão. Ou seja, o filho pródigo que troca a sua riqueza pela uma pobreza, a abundância pela fome, a companhia do pai por uma companhia de estranhos, aonde aquele homem ele vai sendo deixado levar pela paixão ou por suas paixões. E talvez nesse século XXI nós corremos um sério risco de nós trocarmos a intimidade com Deus com uma certa praticidade, né? Aonde nós vamos nos tornando, assim, entre aspas, nós vamos nos tornando mecânicos diante de uma vida de oração. E isso sem querer ou querendo, né? Nós vamos esfriando a nossa espiritualidade. São José Maria, ele dizia que nós não podemos resolver isso sozinho. Nós precisamos de uma ajuda-tarefa, de uma força-tarefa. E essa ajuda, essa força-tarefa, nada mais é do que a própria Nossa Senhora, os nossos anjos, o nosso anjo da guarda, o próprio Jesus, nosso Senhor. Então, sim, vale a pena viver a vida, mas só vale viver a vida se essa vida for ordenada. Então, um homem virtuoso, uma mulher virtuosa, é aquele ou aquela que incomoda a sociedade. Incomodamos, né? Vamos incomodar a sociedade e vamos dirigir para os céus. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.